ScienceCast, uma conversa com ciência. Olá, este é mais um episódio do ScienceCast, este podcast sobre ciência, uma conversa com ciência e uma conversa com o nosso convidado, hoje uma convidada, a Catarina Frazão Santos, que é doutorada em Ciências Marinhas pela Universidade de Lisboa, onde é, aliás, professora no Departamento de Biologia e desenvolve investigação na Universidade de Oxford, também no Reino Unido, no MARE, da Universidade de Lisboa, e no ARNet, uma rede de investigação aquática. Isto é apenas uma introdução muito curta. Catarina, muito obrigado por estar connosco. O que é que faz no dia-a-dia? Qual é que é esta sua aptidão, esta sua apetência pelas questões marinhas? Obrigada pelo convite para estar presente. Como bióloga marinha, as pessoas tendem a achar que o que eu faço é estar dentro d'água. Não é? Mas não, eu de facto passo o dia ao computador. Ao longo do meu percurso fui-me encaminhando mais das ciências naturais para as ciências sociais. Uhum. Diria que sou uma cientista interdisciplinar. Não é bem nem uma coisa nem outra, é uma mistura. E ao longo do tempo fui-me aproximando por este tema da gestão, do ordenamento e da governança do oceano. E é esse que dedico e nós o meu tempo. Vamos falar sobre isto precisamente durante estes próximos minutos aqui neste episódio. Eu queria começar por algo bastante importante, que é a bolsa do ERC que ganhou do European Research Council, uma starting grant para desenvolver um projeto que começou relativamente há pouco tempo, até 2029, não é? Que tem para desenvolver este projeto, o projeto PLANT. Fale-nos um pouco então, o que é este projeto, o que é que pretende atingir? Então, o projeto PLANT é um projeto sobre o ordenamento do espaço marinho na região da Antártida. O que pretende é um projeto de 5 anos, de facto não começou há muito tempo, começou no início de 2024. E o que pretende fazer é explorar, perceber quais é que são, por um lado, os desafios e, por outro lado, os potenciais benefícios de desenvolver um processo de planeamento do espaço marinho na região da Antártida e do Oceano Antártico. Porque esta é, de facto, a única bacia oceânica em todo o planeta onde não há qualquer processo formal de planeamento e ordenamento do espaço marinho. Mas tem lá muita coisa para estudar, não é? Sim, e nomeadamente num contexto de alterações climáticas. Portanto, perceber que este planeamento inteligente do ponto de vista climático, como é que poderia acontecer e que benefícios é que teria. E, portanto, estuda-se um pouco ainda, e por isso há estes apoios, digamos assim. Não há muitos projetos, embora fala-se muito da Antártida, mas aquilo... Eu presumo que seja porque há tanta coisa para estudar, não é? Que é sempre possível arranjar novos projetos para estudar, não é? Sim, eu diria que a Antártida é um mundo em si própria. Mas a Antártida, em termos de, portanto, processos de ordenamento de espaço marinho, não tem nenhuma iniciativa formal, apesar destes acontecerem em mais de 120 países por todo o planeta. Mas a Antártida é também uma região muito especial no que diz... Primeiro, é uma área gerida a nível internacional. E depois tem um sistema de governança muito próprio, o Tratado da Antártida, que funciona, de facto, já há mais de 6 décadas e que é um caso de estudo muito, muito único de como é que uma gestão internacional pode funcionar e funcionar bem ao longo de décadas. Portanto, não só por um lado queremos explorar como é que a integração da questão das alterações climáticas no planeamento poderia acontecer lá, mas por outro lado também perceber o que é que temos a aprender com o que já se faz lá há muito tempo. Mas esse programa, esse acordo com mais de 60 anos, isto foi... Como é que foi motivado? Nas Nações Unidas? A que nível, em que plataforma é que isso surge? Sim, surge num contexto de haver muitas pretensões de várias nações à utilização da Antártida. E há necessidade de criar um mecanismo para que a Antártida pudesse ser utilizada com fins de paz, com fins científicos, não ser militarizada e funcionar
com benefícios globais, surge nesse contexto. Mas quem é que assinou? Quem é que motivou? Como é que isso surge? Neste momento, o Tratado da Antártida tem 58 países que são partes do tratado. Metade destes países são países consultivos, ou seja, são países com capacidade de voto e tomada de decisão, e destes fazem parte aqueles que são os países originais com pretensões territoriais em relação à Antártida, que entretanto ficaram congeladas no momento em que o Tratado da Antártida foi assinado, e fazem também parte os países que ao longo do tempo foram desenvolvendo investigação científica na Antártida e tiveram uma presença forte na Antártida. Depois temos os países não consultivos, como é o caso de Portugal, que não têm capacidade de voto, mas que têm capacidade de participar nas discussões que ocorrem anualmente e de fazer investigação científica e de apresentar informação relevante para os países que podem tomar as decisões tomarem. Mas, portanto, surgiu desta forma, não surgiu sobre a alçada das Nações Unidas, nem de outro mecanismo. Foi um multilateralismo à parte das Nações Unidas. Muito bem. E a Catarina Frazão Santos já esteve na Antártida? Não, mas gostava de ir. E iremos no início do próximo ano. Sim, muito bom. Será uma primeira expedição. Irei eu e irão os 2 investigadores pós-docs que trabalham na equipa do projeto. E vai ser a primeira vez que vamos, e a partir daí vamos poder dizer que sim, já estivemos, já experienciámos. Portanto, com grande entusiasmo. Sim, muito. E já tenho de certeza que já tenho um plano de trabalho. O que é que vão fazer? Bem, uma vez que este projeto é um projeto interdisciplinar e que se foca muito na parte do planeamento e da governança, vamos essencialmente falar com pessoas. Vamos falar com cientistas que estão lá. Sim. De diferentes nacionalidades, com certeza, não é? Sim. Vamos a várias estações e vamos falar com os cientistas que estiverem nestas estações. Porque a investigação científica na Antártida faz precisamente nessas estações. Há países e grupos de países, se calhar, que têm várias estações, não é? Qualquer país pode chegar lá e dizer, olha, eu quero ter aqui uma estação. Como é que isso funciona? Não. Eu não sou perita em como é que o processo se faz, mas há de facto países, nomeadamente os países originais e os tais, sim, e os consultivos, que têm de facto estações, algumas que funcionam durante todo o ano, outras que têm uma utilização maior durante o verão antártico, que é o nosso inverno. Claro. E depois há países, como é o caso de Portugal, que não têm uma estação sua, mas que têm acordos de colaboração para poderem... Podem utilizar, portanto, os equipamentos e as instalações. E, portanto, nós iremos, à partida, estar na estação chilena, com visitas a outras estações. Isto tem havido já vários filmes, porque aquilo é algo misterioso, digamos assim, pelo desconhecimento, pela imponderabilidade. E por falar em imponderabilidade, as alterações climáticas estão ali a provocar alguns problemas, não estão? Eu diria que não é só ali, mas ali... Grandes massas de gelo que se vão desprendendo, não é? Sim, nas regiões polares, tanto na Antártida como no Ártico também, é muito flagrante os efeitos das alterações climáticas, nomeadamente, entre outros, mas um muito visível é de facto a questão do degelo. Da perda de massas grandes. Isso tem alguma coisa a ver com o vosso trabalho ou não? Não isso diretamente, mas as implicações que isso tem. Ou seja, todas as alterações físicas que ocorrem devido às alterações biofísicas em relação às alterações climáticas vão provocar efeitos nos ecossistemas marinhos e na utilização que as pessoas fazem dos ecossistemas marinhos. E o planeamento do espaço marinho tem exatamente a ver com isso, tem a ver com gerir a forma como as pessoas utilizam o espaço, no tempo também, mas como fazem essa distribuição de atividades pelo espaço. Portanto, se nós temos alterações climáticas que vão modificar os ecossistemas e o sistema biofísico, os usos que são feitos sobre esses sistemas socioecológicos neste caso ecológicos, vão sofrer alterações também. O que faz com que os processos de planeamento e de governança se tenham de adaptar a essas alterações. E isso é um desafio muito grande.
Porquê é que há este interesse e interesse que se suscita na própria sociedade à Antártida que não é o mesmo do Ártico? Bem, eu diria que tem a ver com... Bem, por um lado, nós não temos pessoas a viver na Antártida. Certo. Não temos comunidades tradicionais, locais. De facto, temos pessoas que passam lá um ano inteiro, mas num contexto científico. Mas não há... mas a Antártida é, de facto, internacional. Não existem... E isso está garantido, digamos assim, porque nós sabemos que... em termos geoestratégicos, há grandes divergências ou litigâncias em relação ao Ártico, não é? Na Antártida isso está preservado por forma a que não existam essas tentativas de aqui é a minha bandeira e isto é meu? De facto, essa é uma das vantagens do Tratado da Antártida, porque foi uma das coisas que o Tratado conseguiu fazer, foi que todas essas pretensões territoriais de diferentes países ficassem suspensas, e é uma das grandes vantagens. E como todas as decisões que são tomadas dentro do tratado são tomadas por consenso, a capacidade de uma nação querer mudar coisas não tem um efeito imediato. No Ártico é diferente, e no Ártico temos de facto nações que têm partes do seu oceano, são partes do Oceano Ártico são territorialmente... Exatamente, são geridas sob jurisdição nacional. Portanto, é uma relação totalmente diferente, além de que temos comunidades tradicionais, locais, indígenas. Portanto, é uma dinâmica social totalmente diferente. E em termos de recursos naturais, sabe, o que é que se sabe que exista na Antártida que possa vir a ser explorada, digamos assim? Porque, ao fim e ao cabo... O que é que se faz lá? Não estão lá a perfurar nada, não estão a explorar. O que é que se faz? O que é que os cientistas procuram na Antártida? Em termos de atividades, de facto a mineração está suspensa, nomeadamente no âmbito do protocolo ambiental relacionado com o tratado. Do ponto de vista humano, as principais atividades que existem na região, a principal tradicional no sentido de com maior expressão temporal, é a pesca. Certo. Mas é uma pesca comercial, não é uma pesca local. E é uma pesca de krill, são uns pequenos crustáceos, mas que são muito importantes em termos de cadeia trófica, não só na região, e também de diferentes espécies de peixe. Mas, para além desta pesca comercial, existe e está a crescer de uma forma muito expressiva um setor de turismo, nomeadamente um turismo de luxo, e que está a crescer muito nos últimos anos. E eu pergunto, ia estragar? Teriam de ser feitos. É uma das coisas que os cientistas também querem estudar, é exatamente quais é que são os impactos que o turismo tem na região, quais é que são os impactos reais, por muito que haja uma sensibilização e que haja uma preocupação para que não haja um impacto ambiental muito grande. Faz parte das boas práticas e há instituições a gerirem as boas práticas, pelo menos. Depois, na realidade em que é que isso se traduz, pode ser diferente, e eu diria que não há estudos intensivos sobre os efeitos cumulativos do turismo com outras atividades. Mas a pesca e o turismo, para além da atividade científica, são de facto as atividades humanas que ocorrem mais na região. Se calhar ainda vamos voltar a falar da Antártida, mas agora queria-lhe falar um pouco sobre a revista Nature Ocean Sustainability. É uma revista que criou, não é? E é editora-chefe. Porquê é que surge esta revista? É uma revista... isto é relativamente recente, não é? A revista foi fundada em 2021. Mas... É uma revista que faz parte do grupo da Nature, da Springer Nature. E eu confesso, e isto é uma história engraçada, que quando recebi o convite para fundar a revista, e fundar significava definir os objetivos, selecionar as pessoas para o conselho, o Advisory Board, o conselho científico,
Eu achei que era uma mensagem predatória, porque eu pensei, com tantas pessoas que existem no mundo a estudar a sustentabilidade do oceano, porque é que me iam perguntar a mim? Com certeza já na altura foi tendo por base o seu trabalho que já vinha desenvolvendo, não é? Sim, mas mesmo assim... Tem sido um desafio... Tem sido, sim. Neste momento foi um desafio muito grande ao início, um sentido de responsabilidade muito grande também. Um sentido de querer criar uma coisa diferente, portanto... Não é só juntar artigos e publicar, não é? Não, porque existem tantas revistas hoje em dia que ser só mais uma não teria impacto nenhum e não seria alguém que eu quereria colocar o meu tempo e o esforço. Mas, por outro lado, a oportunidade de fazer algo diferente, de poder dar palco a temas interdisciplinares, que são difíceis muitas vezes de encaixar em outras revistas. Normalmente são muito silos, não é? São muito verticais. Sim, e uma coisa que de facto a revista NPJ Ocean Sustainability tem feito ao longo destes últimos anos é dar espaço para que muitos trabalhos interdisciplinares que não caem noutras revistas possam ter ali um palco. Sim, tem sido um desafio muito grande. Eu diria que neste momento, portanto ao fim de 4 anos, está a começar a entrar em velocidade de cruzeiro. Tem sido reconhecida pelas diferentes entidades que... Portanto, nós começamos uma revista, mas depois ela tem de ser reconhecida por um conjunto de sistemas para ter um fator de impacto, para contar num contexto científico, e ela está... Devemos ter A revista é física ou é só digital? É só digital, sim. Portanto, eu diria que grande parte das revistas do Grupo Nature hoje em dia são digitais, não é? São só digitais, sim. E portanto, também aí tem verificado uma procura, digamos assim. Sim. E todos os artigos são livres, portanto, muito bem. a partir do momento em que estão publicados, tem obviamente taxas de publicação, mas a partir do momento em que estão publicados são livres para qualquer pessoa fazer download. Aqui fica também essa... Sim. Portanto, este convite que recebeu e este projeto em que se meteu, portanto, tem por base os tais 10 anos, quase 10 anos, em que tem estado na linha da frente na investigação precisamente sobre a sustentabilidade dos oceanos. Como é que tem evoluído esta questão da sustentabilidade dos oceanos? Enfim, cada vez se vem falando mais, não é? Está a ter resultados ou está a andar muito devagarinho? Como é que olha para isto? Esta discussão geral, pública, sobre a sustentabilidade dos oceanos? Eu diria que só o facto de estar a ser cada vez mais discutido é bom sinal e representa um avanço. Nem que seja o avanço no reconhecimento da importância do tema e das consequências e dos benefícios que nós, enquanto seres humanos, tiramos do oceano e na dependência que temos do mesmo. Em termos de resultados práticos, não sei se consigo ser tão otimista. Também é verdade que as coisas demoram tempo. Claro. Quando falamos em sustentabilidade do oceano, falamos em gestão do oceano, falamos em planeamento, em governança, e todas essas abordagens são abordagens, primeiro, que demoram anos a ser implementadas. Sim, até porque depois cada país tem as suas águas territoriais e tem, portanto... Os seus interesses, os seus contextos, e, portanto, demoram muito tempo até serem aprovadas e serem implementadas. E demorarão igualmente muito tempo até terem resultados e esses resultados serem avaliados para percebermos se de facto estão a ir no bom caminho ou não, se vale a pena, vale a pena, enfim, aquela solução que foi adotada. Ou se é preciso redefinir e mudar. Pois. E no caso do ordenamento do espaço marinho, do planeamento do espaço marinho... Que é aquilo que chamam MSP, é isso? Sim. É? Sim. Isto MSP significa Marine Spatial Planning. Marine Spatial, okay. Sim, em português, ordenamento do espaço marinho. Pois. Que eu acho que só utilizando estas palavras as pessoas já se perderam, já foram para outro sítio. Mas, no fundo, é isto. É ter regras que sejam, lá está, que sejam aceites por um máximo de agentes possível, Sim. não é? É um processo de planeamento, é um processo de definição de uma forma muito simples de organizar o espaço. Portanto, que espaço é que é utilizado pela pesca, que espaço é que é utilizado pelo turismo, que espaço é que é utilizado para a conservação. Há espaços que podem ser utilizados por diferentes atividades, sim, não. Há espaços que têm de ser fechados a qualquer atividade para proteger, sim, não. Portanto,
o objetivo é sempre reduzir conflitos e promover sinergias. Mas é um processo muito mais complexo do que isto, porque é um processo que começa pelo estabelecimento de uma visão, pela análise das características futuras, pela análise das características presentes e depois das futuras expectáveis. Há sempre um processo de cenarização envolvido. Saber de onde é que vimos, onde é que estamos e para onde é que vamos. Exatamente. E depois perceber como é que podemos chegar lá. E é aí que se define um plano que depois tem de ser aprovado, implementado, analisado, acompanhado, revisto. Portanto, é um processo que nunca acaba, se for de facto bem feito. E um aspecto-chave deste processo é de facto o envolvimento das partes interessadas. Todos aqueles que são afetados por uma área, têm interesse numa área, devem ser consultados, porque sendo um processo que envolve vários setores e vários objetivos, é necessário espelhar as preocupações e os interesses de todos para se tentar encontrar soluções ótimas, não perfeitas, mas ótimas. Até para que eles se sintam que fazem parte, não é, das soluções. Sim, e isso é fundamental. Para não criar resistência. Isso é aquilo que faz a diferença entre, no longo prazo, um plano ser bem sucedido ou não. E a Catarina Frazão Santos, neste projeto, neste que falámos, o Plant, vai tentar fazer isso mesmo naquela região. Porque para outras regiões já existem planos para outras áreas? Existem planos de ordenamento de espaço marinho para mais de 120 países. Mas ali naquela região não? Não. Na região da Antártida, nas águas do Tratado da Antártida, não. Nós não vamos tentar criar um plano. Sim. Isso seria ir muito além daquilo que... Primeiro dos 5 anos do projeto, Sim. Depois da capacidade, mesmo com uma equipa grande, e o projeto tem um núcleo que está baseado na Faculdade de Ciências e a coordenação é minha, mas conta com um conselho científico com pessoas de muitos países e de muitas especialidades, desde pessoas com especialidade na Antártida, a pessoas com especialidade nas alterações climáticas, com especialidade em governança. Portanto, o objetivo é colaborarmos para perceber que direções é que estamos a tomar e quais é que são as corretas. Mas mesmo assim, desenvolver um plano de ordenamento para a Antártida é algo que tem de ser feito dentro do Tratado da Antártida. Sim. Portanto, o que nós estamos a fazer é, por um lado, a trazer o tópico à discussão. Durante os 60 anos de reuniões anuais do Tratado da Antártida, nunca tinha sido falado o tópico do ordenamento de espaço marinho, e há 2 anos, numa colaboração com a delegação de Portugal, conseguimos de facto que o tema fosse discutido formalmente nas reuniões. Este ano isso voltou a acontecer, este ano eu integrei a delegação de Portugal, e o objetivo é continuarmos a fazer isto. Mas logo aí sentem-se algumas dificuldades e alguma resistência ou não? Sim, alguma resistência, porque a pergunta é o que é que isto vai trazer de novo? Já temos tantas coisas, tantos sistemas, qual é o benefício deste, qual é o interesse? Há sempre muito esta preocupação. E o que nós queremos é de facto mostrar que pode ser um caminho que não foi explorado e que pode trazer benefícios, nomeadamente trazer os vários setores para uma mesma mesa de discussão. Porque neste momento a questão das pescas é gerida por uma entidade, a questão do turismo é gerida por outra. E portanto conseguir que todos se sentem a uma mesma mesa e discutam os tais efeitos cumulativos de tudo é muito importante. A Catarina Frazão Santos não tem poupado esforços a ser quase que missionária desta área e por isso mesmo tem participado em colóquios e em congressos do Banco Mundial, da União Europeia, enfim, de uma série de instituições das Nações Unidas. Assume isso quase como uma missão, é? Nunca pensei nisso assim, mas se calhar sim, acaba por ser. Há 10 anos atrás, quando comecei a olhar para a interligação do ordenamento de espaço marinho com as alterações climáticas, foi porque fazia sentido para mim, porque achava que era um tema que era importante, que era um tema que não estava estudado o suficiente. E de facto, depois começámos a falar mais sobre o tema, a fazer comunicações aqui, ali, a passar
essa crença de que era uma coisa importante e que não estava a ser explorada como deve de ser, e uma coisa puxa a outra, e de facto o tema acabou por ganhar relevância suficiente para ser reconhecido pela Unesco e pela Comissão Europeia como uma área-chave. E claro que é uma sensação muito boa ver a nossa ciência a passar para outra área, para a área real quase, a ciência real. Mas passar, ter impacto societal é de facto, foi muito bom para mim ver isso acontecer, e se calhar por isso quero continuar a fazê-lo, a tentar contribuir. E ao fim e ao cabo, houve esse reconhecimento por parte destas instituições, que eu já falei de algumas, mas há outras, que viram, afinal isto aqui é uma coisa que tem interesse. Catarina, venha cá, não é? Deve receber imensas solicitações, com certeza, para ir explicar o que é que está a fazer, não é? Recebi algumas, sim. E até recebeu um prémio do International Council for Exploration of the Seas, o ICS, não sei se é assim. ICS, não é? Esse prémio é uma distinção, é um prémio, é um reconhecimento, não é? E consistiu em quê? Surgem em que é resultado de algum, sei lá, de algum paper que publicou? Esse prémio surgiu no contexto de uma conferência, que é a conferência anual do ICES, e em que eu apresentei o tema, uma parte do trabalho que estávamos a desenvolver na altura, para perceber, para avaliar a sensibilidade do planeamento do oceano às questões das alterações climáticas, e no fim houve esse reconhecimento. Eles escolhem sempre algumas comunicações, 2, 3 entre as centenas que têm, para ser premiadas, e esse ano, em 2018, a comunicação que eu fiz, que na verdade resultava de publicações que estávamos a fazer, foi reconhecida, e foi muito importante. Na altura era o início do primeiro projeto que eu estava a coordenar a nível nacional, na altura, financiado a nível nacional, e foi um estímulo muito grande para continuar e para acreditar que realmente era um tema importante e que podia ter impacto, e se calhar foi o início de tudo, esse prémio. E esta bolsa de que já falámos logo no início do ERC, do European Research Council, é uma starting grant. Eles têm vários tipos de grants, não é? De bolsas, ao fim e ao cabo. Starting quer dizer que lá está, é princípio. Isto depois pode ter follow-up, pode ter continuação, pode ter mais financiamento. Acredita que isso é possível? Sim, é possível, é. Provável ou não, já não sei, mas sim. Também depende dos resultados a chegarem, não é? Exato, e de facto o European Research Council tem 3 categorias, o Starting, o Consolidator e o Advanced. E para concorrer, na verdade, isso tem a ver com o número de anos que passaram desde que fizemos o doutoramento. E na altura eu ainda estava no fim do Starting, mas ainda podia concorrer aí, e concorri. Claro que quando este projeto acabar eu vou querer concorrer a follow-ups dentro do ERC, claro. Porque eu acredito que é um projeto que tem muito para desenvolver e que tem um potencial muito grande de impacto, não só na região, mas a nível global, por tudo aquilo que acontece, por todas as implicações que a região tem para a regulação do planeta. O projeto é um projeto, portanto, internacional, ao fim e ao cabo, não é? Como disse, o financiamento necessário para este tipo de projetos é avultado. Não seria possível um país, ou nomeadamente um país como Portugal, sozinho assumir esse financiamento, ou seria? É assim... tudo depende das opções que forem tomadas, não é? Sim. Poderia-se conseguir o mesmo financiamento, se calhar com várias fontes simultâneas. Sim. Mas o poder ter este financiamento dentro de um único contexto, sendo concedido de uma única vez, e saber que durante esses 5 anos temos verba para desenvolver aquilo a que nos propomos, também permite que a equipa se foque de outra maneira no projeto. E também permite que a equipa tenha de facto uma abordagem mais interdisciplinar e transversal. E eu veria isso como o maior benefício deste tipo de bolsas. Vão 3 pessoas em janeiro, não é? Sim. É a Catarina? Sou eu, é a outra Catarina Santos,
Sim. porque uma das minhas pós-docs também se chama Catarina Santos, sim. E é o Francisco Borges, sim, vamos os três. E são os três da área da Biologia? Somos os três da área da Biologia, mas com características e valências diferentes. Por exemplo, o Francisco tem um background muito grande a nível de modelação de espécies, modelação climática. A Catarina tem um background grande em análises de risco e também em alguns projetos relacionados com a análise de percepções de agentes, e é uma parte muito importante deste projeto também. Portanto, apesar de virmos todos de um background de biologia, sim, mas depois cada temos qual tem todos valências diferentes. E como disse, vão estar lá, vão contactar outros investigadores que estão nas diferentes bases, não é? É uma recolha de dados, ao fim e ao cabo, que estão ali a fazer, e depois o tratamento desses dados depois é quando regressarem. Sim, e sim. Qual é o período de permanência que está previsto? Vamos estar um mês. Um mês. O objetivo é este trabalho que vamos fazer lá ser um teste ao tipo de entrevistas e de perguntas e de informação que queremos recolher. E é um setor muito específico, num momento muito específico, que é o dos cientistas que estiverem lá naquela altura. Mas o objetivo depois é expandir não só para a comunidade científica mais em geral, como também para os setores-chave, portanto, para o setor do turismo, para o setor das pescas, para o setor da conservação e depois também para o setor de tomadores de decisão, nomeadamente no contexto das reuniões do Tratado da Antártida. Mas, portanto, este vai ser um teste ao formato do tipo de dados que nós conseguimos recolher. É aquilo a que se chama um mapeamento participativo e vai ser feito tendo em conta uma infraestrutura que já foi utilizada por todo o mundo, que é o SeaSketch, e que o objetivo é exatamente este, é falar com pessoas conhecedoras sobre uma região e perguntar-lhes quais é que são, pedir-lhes para identificarem áreas de maior uso, áreas de maior valor, áreas de maior mudança e depois ter um mapa, no fundo, que reflete essas percepções. Conseguirmos ter isto a um nível grande de pessoas, de agentes interessados e com conhecimento sobre a região, é uma ferramenta fundamental para se poder pensar, para depois, então, para se poder pensar no tal planeamento a seguir. Estão já a prever um regresso à Antártida? Eventualmente pode acontecer, mas eu diria que não. Este é um primeiro, o teste vai ser feito lá, mas depois a expansão do trabalho será maioritariamente remotamente. Sim. Muito bem, mas de qualquer modo, portanto, lá para a primavera vai ter já alguma coisa para nos dizer, se calhar temos que conversar à altura outra vez, não é? Por mim teria todo o gosto. Muito bem, só queria tirar aqui duas dúvidas que tenho aqui. Esses MSPs, portanto, o planeamento, mapeamento e planeamento espacial marinho, chamam-lhe também Climate Smart. O que é isso? Climate Smart MSP foi um conceito que nós trouxemos para a mesa. Sim. Apesar de ser o conceito de Climate Smart é uma coisa que já se aplica há muito tempo à agricultura, por exemplo, ou à conservação. E o que num contexto de ordenamento de espaço marinho significa é uma integração compreensiva das alterações climáticas. Certo. Ou seja, são planos de ordenamento que, por um lado, integram a informação climática, seja a partir de modelos climáticos, seja a partir de análises de risco climático. Por outro lado, são planos que têm a capacidade de se adaptar às mudanças. Portanto, há três dimensões-chave. A primeira tem a ver com integrar conhecimento. A segunda tem a ver com capacidade de adaptação e flexibilidade para se adaptarem às mudanças que ocorrem. E, em terceiro lugar, tem a ver com a capacidade de suportar medidas de mitigação e adaptação às alterações climáticas, sejam a proteção de ecossistemas de carbono azul, por exemplo, seja o definir áreas específicas para a produção de energia renovável, isto num contexto mais geral, mais global, não na Antártida.
Mas, portanto, aquilo que nós queremos, a que nos referimos quando falamos num MSP Climate Smart, é um MSP que tem estas 3 dimensões e que até à data não acontece em nenhum dos 120 casos de estudo que ocorrem a nível mundial. Portanto, o projeto Plant também tem esse lado, que é o de ser um exemplo de como estas dimensões podem acontecer na prática. E obviamente que a Antártida é uma região muito específica e diferente de todo o resto do planeta, mas a forma, por exemplo, de integrar conhecimento climático no planeamento vai-se poder... Para qualquer outra região. Sim. Muito bem, para terminarmos, queria que me falasse um bocadinho do Ocean Planning Lab que criou, ou que fundou. Este é um laboratório, ao fim e ao cabo... É um grupo de investigação. É um grupo que funciona aqui na faculdade? Sim, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e no Laboratório Marítimo da Guia, que pertence à Faculdade de Ciências, e ao MARE, ao Centro de Ciências do Mar e do Ambiente. É um grupo de investigação, no fundo, em que um conjunto de investigadores pós-doutoramento, alunos de doutoramento, alunos de mestrado, trabalham em diferentes temas, com diferentes objetivos, mas sempre relacionados com a questão do planeamento. Sim. Muito bem, sim senhor. Muito obrigado por ter estado aqui a falar connosco. Estes temas tão interessantes. Felicidade, parabéns pela sua atividade. Obrigada. E pelo sucesso que já conseguiu, que seja uma mola, digamos assim, impulsionadora de novos sucessos. Catarina Frazão Santos, muito obrigado. E este episódio do ScienceCast termina aqui, mas fica disponível para quem quiser revê-lo ou ouvi-lo nas plataformas de podcast ou no canal do YouTube. Nós voltamos para a semana. Muito obrigado.